preocupado com a própria saúde, com a saúde da família, com a saúde dos colaboradores, mas também preocupado aí com a saúde financeira e com a sobrevivência da própria empresa, da economia brasileira. Quanto tempo qual é o limite aí desse isolamento e qual o tempo que você imagina que isso que tem que se alongar para garantir a redução das mortes, do estresse do sistema de saúde e ao mesmo tempo sem matar a economia? Lúcia, super obrigado primeiro pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês aí nessa live. Para os médicos, isso está se tornando uma realidade. A gente tem usado muito aí a internet para se comunicar. Como eu sou epidêmio e sempre trabalhei muito com outros países, eu estou bem acostumado já a ficar nessa comunicação online aí, desde 2016, quando a gente organizou os Jogos Olímpicos. Isso já era um pouco a nossa realidade. Como é que a gente está calculando isso e como é que a maioria dos profissionais de saúde está fazendo esses cálculos? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é como está acontecendo a curva nos outros países. Vamos olhar um pouquinho o que aconteceu na China. A China teve alguns casos em dezembro, mas foram poucos. Por isso que chama Covid-19, porque é uma doença, um coronavírus que foi identificado no ano de 2019. Em janeiro, ela começou a ter casos e avisou a Organização Mundial de Saúde que ela estava com o número de casos aumentando. Foi surpreendida no mês de janeiro mesmo com esse aumento do número de casos. No mês de fevereiro, ela explodiu de casos e de óbito, ela ficou muito óbito. No mês de março, ela chegou no pico. Lá pelo dia 20 de março, ela começou a ter uma curva decrescente do número de casos bastante intensa e a curva caiu de repente, acabou o problema lá praticamente. Vocês acompanharam isso com as notícias e todo empresário, eu acho que também acompanhou isso, porque isso influencia no mercado também. Como é que aconteceu na Itália? Na Itália foi bem mais curto, ela chegou no pico super rápido. A gente achou que ela estava no pico em um mês, só que não era nada disso. A Itália voltou a cair, voltou a subir, e ela continuou um pouco com a curva mantida e continuou tendo óbito. Então, talvez ela vá para um mês e meio de problema mais intenso. O que a gente está estimando aqui no Brasil? Março a gente teve alguns casos, mas gerou um pouco de movimentação, mas não foi nada absurdo em relação ao número de casos. Abril a gente vai ter um aumento da nossa curva, expressivo. Maio, provavelmente a gente vai se comportar igual se comportou em fevereiro na China, com casos expressivos. E em junho a gente vai chegar no nosso pico. Depende do local. Nas capitais, eu estou calculando e a gente está prevendo que nas capitais, no meio de junho, a gente já comece talvez a ter uma queda expressiva. E no interior vai acontecer um pouco, ou nas capitais mais afastadas aí do grande fluxo de pessoas e que estão com muitos casos agora. Eu estou em Campo Grande hoje, Mato Grosso do Sul. Então, aqui eles estão com um número de casos muito menos do que Rio e São Paulo. Então, o número de casos nessas capitais vai acontecer uns 15 dias depois e deve acontecer para o final de junho, por aí o pico, e também começar a cair no final de junho, início de julho. Significa que a gente não vai mais ter casos de Covid? Não, a gente vai continuar tendo casos, porque está chegando o nosso inverno, gripe é uma doença de inverno, apesar da gente estar sendo surpreendido antes e tudo, e ela vai se manter aí nesses 2 meses. Então, no mês de julho, agosto e setembro, a gente ainda vai ter casos de Covid, mas a gente não vai ter um número de casos expressivo, com grande fechamento de comércio, nada. Provavelmente a gente também vai ter um pouco de casos aí ao longo do ano todo e até o meio do ano que vem, mas um número bem menor. Mas a gente vai ter um grande transtorno aí para a nossa economia, mas dentro desse mês de abril aqui, maio e um pedacinho do mês de junho.
Tá ótimo. Tá ótimo, não, é bem ruim. Não, tá ótima a sua resposta. Mas, Lúcia, eu queria só fazer alguns adendos, porque todo sanitarista, todo tomador de decisão em relação a essas coisas, de fechar o comércio, ele tem que pesar essa questão dos efeitos colaterais ou dos efeitos secundários. É igual você tratar um paciente, entendeu? Você não pode entrar com antibiótico muito forte, você pode matar a bactéria e matar o paciente. Então, precisa se ponderar isso. A maioria dos governos está fazendo isso e vai se organizar para liberar alguns setores da economia e tentar segurar o que não for essencial para você não expor as pessoas desnecessariamente. Então, eu acho que já no próximo mês, na próxima semana isso vai acontecer, mas é super perigoso, porque algumas cidades não estão percebendo o que está acontecendo. É igual a gente está na praia, num tsunami, a gente não percebe que está vindo essa onda que vai vir. E a gente acha que pode liberar e viver uma vida normal. Nossa vida mudou muito e ela vai mudar muito nesses próximos 2 meses. A gente acha que mudou, a gente acha que está de quarentena, a gente acha, mas isso vai mudar muito, vai mudar radicalmente. Por que vai mudar radicalmente? Porque as pessoas em volta da gente vão começar a adoecer, de verdade. E pessoas próximas a gente vai começar a morrer. Isso não aconteceu com a gente. Tem alguém de vocês aqui que tem alguém que teve Covid próximo? Eu não tenho. Quantas pessoas foi? Terça-feira de carnaval. Quem levantou? Eu tô com 4 pessoas próximas com Covid, 2 suspeitas, 2 confirmadas, e das confirmadas, um triatleta com pneumonia já no antibiótico e uma moça de 40 anos que já está entubada, que é a cunhada dele, que já está entubada há 6 dias. Mais alguém? Eu também tenho. Eu tenho uma pessoa que já ficou boa, um outro amigo que já ficou bom e tenho um irmão de uma amiga também que agora tá. Ninguém foi internado. Quem falou? Quem falou? Marisa. Oi, Marisa. Provavelmente daqui a 2 semanas, se a gente for fazer uma live parecida com essa, todo mundo nessa live vai falar, olha, eu tenho um parente ou alguém conhecido internado por Covid. Isso já está acontecendo. Muito difícil você falar com um italiano hoje e ele não relatar essa situação que ele vive lá, catastrófica. Então, a gente vai ter uma situação bem diferente dessa que a gente está vivendo agora, que a gente está falando. E é por isso que algumas pessoas estão super ansiosas, principalmente alguns políticos, falam, vamos liberar, vamos sair, vamos continuar. Não é bem assim. E para os empresários também é perigoso, entendeu? Porque ele pode se colocar na mídia, se colocar de um jeito que pode prejudicar o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Ele achando que está fazendo um movimento para proteger o seu negócio e pode estar fazendo um movimento para afundar o seu negócio. Você imagina que nas previsões catastróficas que podem acontecer, não sei se vocês viram o artigo do Imperial College, mas ele fala entre 110 mil mortos no Brasil a 1.100.000 mortos no Brasil. Então, se a gente tiver uma coisa catastrófica, vai morrer 1.100.000 pessoas. Se a gente tiver o melhor dos mundos do sistema de saúde, a gente vai ter 100.000 pessoas mortas. Então, o número varia muito, é claro, mas 100.000 já é muita coisa para a gente. Não é um número trivial, entendeu? Algumas pessoas falam, mas morrem 5, 10 mil pessoas de gripe no inverno e tudo. Então, imagina, 10 vezes o que morre das pessoas de gripe no inverno. E é num período muito concentrado, não é ao longo de um ano, é ao longo de 2 meses. Então, esse é um risco da gente estar muito afoito para liberar a economia e coisa. Agora, tem algumas estratégias que vão ser super importantes para a gente poder voltar gradativamente à nossa vida normal. Então, algumas empresas americanas... Posso continuar? Estou falando muito?
Melhor Assim que esperar. não, eu gostaria de abrir para pergunta, mas se você quiser acabar esse raciocínio, e aí a gente abre para pergunta, assim que você acabar. Tá. Eu fico com medo de falar muito, se deixar eu vou emendando, porque eu tenho falado muito desse assunto aí o tempo todo. Claro, claro. Não, mas acaba o Todos os dias, toda raciocínio e a hora. gente abre para pergunta. Mas algumas empresas americanas, elas estão esperando essa primeira onda. É óbvio que todo mundo está com uma conduta meio expectante, esperando para ver o que vai acontecer. Mas algumas empresas americanas já estão se jogando aí, estão esperando a primeira onda, mas já estão se planejando para, dentro de 30, 45 dias, voltar com as suas atividades, testando o seu grupo de funcionários, vendo quem já teve Covid e está imune, ou quem não tem Covid, não tem sintoma e que pode ter contato com outras pessoas, entendeu? Então, essa é uma estratégia que os americanos estão fazendo muito. Ainda, se vocês falarem com alguém que mora em Nova York, provavelmente vocês têm muita gente que conhece alguém que mora lá. Eu tenho amigos lá que já foram testados 2 vezes para Covid, sem sintomas. E eles tiveram que mudar um pouco a estratégia deles lá para testar só quem tem febre, quem tem sintomas, porque eles estavam consumindo os testes muito rápido. Então, sobre esse eles tema, mudaram um pouco. desculpa, Oi? mas sobre esse tema de teste, acho que a gente vai receber algumas perguntas. Vou te interromper aqui um pouquinho para a gente Estou abrir para disponível. perguntas, tá? Para poder dar oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Bom, gente, fiquem à vontade. Eu tenho duas perguntas aqui, por favor. É Saul aqui. Saul, por favor, se identifica, por favor. Sou Saul Plavnik. Trabalho aqui na Curry, aqui no Rio de Janeiro. E tenho 2 perguntas. Uma primeira, eu gostaria de escutar seus comentários com relação ao efeito da temperatura do Brasil no comportamento dessa disseminação do vírus, né? Nós estamos realmente, ao querer achatar a curva, correndo um risco de levar esse pico lá para os meses de junho, julho, onde todo mundo fica resfriado, onde a temperatura no país todo baixa? Saul, essa é uma ótima pergunta. Eu tô até fazendo algumas projeções aí com essa coisa de temperatura e tudo, porque eu acho que ela é super importante. Não sei se você lembra, na época das Olimpíadas, eu era secretário municipal e todo mundo falava, vai ter que adiar as Olimpíadas porque vai ter Zika vai ser um problema e coisa. E eu falava, olha, não teremos problema por causa de Zika, porque Zika é uma doença de verão. Nessa questão agora, a gente saiu muito antes, porque a gente ainda não está nos meses mais frios. E a gripe, ela tem uma característica de meses mais frios. É até por isso que a gente está atrasado em relação a outros países. Sempre nas epidemias de gripe, o hemisfério sul sai depois do hemisfério norte. Sempre os vírus começam no hemisfério norte, nas síndromes gripais e tudo, e nas doenças tropicais começam no hemisfério sul. Então, essa é uma característica super importante. Não dá para desconsiderar a questão da temperatura, Saúl, nessa análise. Se entrar uma frente fria, a gente vai antecipar a nossa curva. Saúl, você está me ouvindo? Eu não estou te vendo mais. Estou te ouvindo bem. Não, estou te ouvindo bem. Por favor. Você está na minha sala de tela aqui. Voltou. Mas se entrar uma frente fria, ou se a gente começar a esfriar muito rápido o nosso clima, e a gente tem o nosso clima tendendo a esfriar mesmo, vai ser natural, a gente vai acelerar um pouco essa curva. Eu não concordo com essa história que a gente está achatando a curva, tá? Eu acho essa coisa, achatar a curva e coisa. Primeiro que não adianta achatar a curva se a gente não estiver organizando o sistema de saúde. Então, entrou a tela de alguém aí? Entrou alguma tela de alguém aí. Ronaldo Conte. A gente não... eu tenho uma preocupação com essa coisa de
achatar a curva e tudo, porque o objetivo de achatar a curva é o nosso sistema de saúde se preparar. Se o sistema de saúde não está se preparando, não vai adiantar nada achatar a curva, porque eu só vou estar distribuindo mais tempo os pacientes ao longo Exatamente. do tempo. Então, os americanos, os ingleses... Os ingleses estavam com uma estratégia totalmente diferente, eles mudaram a estratégia no meio do jogo. Uma reunião. Ele está dando uma... Ah, meu amor, antes de contar, fecha um pouco aí. Eles mudaram essa estratégia no meio do jogo. Então, essa coisa de achatar a curva ela é super importante se a gente estiver organizando o sistema de saúde. Se eu não estiver organizando o sistema de saúde... Então, aqui é o Zoom. Desculpa, só interromper um minuto. Gente, por favor, coloquem no mudo, porque tá vazando um som aí, atrapalhando um pouco a conversa. Alô? Obrigada. Continua. Não, então é isso. É claro que o efeito da temperatura vai fazer total diferença. Você pode ver que alguns estados do Nordeste, tudo, a gente vai ter uma... Isso vai ficar claro, tá, para a gente. Isso vai ficar muito claro ao longo de 30 dias. Você vai ver que os estados mais quentes vão ter problemas mais para frente. E os estados mais frios, da região sul, sudeste, a gente vai ter problema mais recente, tá? Mas a intensidade desses problemas vai ser a mesma que a gente está vendo nos países do norte, não? Nos países de climas mais frios? Saul, a gente tem duas situações aí que coisa. A gente tem uma vantagem da nossa temperatura, e ela é uma super vantagem, ela vai ajudar a gente nessa questão da gripe. Mas a gente tem uma desvantagem, que é o nosso sistema de saúde, é o nosso problema socioeconômico. Então, a gente tem muitas favelas, muita gente tem acesso aos serviços de saúde. A nossa população é uma população, os latinos são mais calorosos, se encostam mais, tem uma cultura um pouco mais de proximidade, é diferente aí, de outros países. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem, a temperatura é uma vantagem, ninguém pode não falar isso, mas a gente tem uma desvantagem que são nossos problemas socioeconômicos, entendeu? Eu queria fazer mais uma pergunta que gostaria de escutar teus comentários com respeito a que a gente está escutando, que a Coreia do Sul, que a Suécia e outros países conseguiram diminuir muito a disseminação do vírus, incentivando a população toda a usar máscaras. E aqui no Brasil nós estamos meio que no caminho contrário, de você sai de máscara na rua. Eu saí de máscara na rua e as pessoas no supermercado, no laboratório, onde eu fui, todo mundo perguntava se eu estava com sintomas. As pessoas até atravessavam a rua para não cruzar comigo na rua. Você acha válido, então, que nós passemos todos a usar máscaras no sentido de um proteger o outro? Então, o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde mudou a recomendação dela e o Ministério da Saúde também. Porque, antigamente, o que a gente tinha só de evidências comprovadas é que usar máscara era bom para você não tossir e expelir bacilo, principalmente bacilo, tá? Que era para tuberculose que começou essa história, para os pacientes usando máscara. Depois, os vírus, a gente percebeu que era bom também para a questão de não contaminar o ambiente com vírus. E a recomendação sempre foi só os pacientes sintomáticos usarem máscara. Profissionais de saúde deveriam usar máscara quando tinha a possibilidade de ter aerosol. Por quê? Porque os estudos iniciais eram feitos com bacilos. E o bacilo, ele precisa secar no ar, porque a gente primeiro manda uma gota para o ar maior. E essa gota maior, ela não servia para gerar infecção. Então, ela precisava secar, ficar um tempo aí no calor e você respirar isso. Para vírus é diferente, porque ele já vem num tamanho que ele pode entrar na célula. Então, isso não faz sentido. E aí a OMS mudou a recomendação
e o Ministério da Saúde mudou também para todo mundo usar máscara. Por que eles mudaram? Porque nos países onde e as pessoas que usaram máscara o tempo todo tiveram muito menos chance de infectar do que quem não usa máscara. E aí tem até uma discussão na literatura, os próprios artigos que falam essa coisa da usar máscara, eles falam, será que o cara que usa máscara, ele deixou de se infectar porque ele usa máscara ou porque ele estimulou que todo mundo usa e quem está infectado também não é discriminado? Ou será que esse cara que usa máscara, ele está vendo o problema da doença com mais clareza, ele aumenta os hábitos de higiene dele, lava a mão, evita pôr a mão na boca e outras coisas. Ao fim e ao cabo, a gente não sabe certamente se a máscara foi o responsável por as pessoas se infectarem menos. Mas o que a gente sabe que onde o coletivo, onde a massa da sociedade está usando máscara, eles têm se infectado menos. E isso está fazendo diferença nas curvas deles, sim, e cientificamente, com evidências científicas já mostram isso. A OMS mudou a recomendação e o Ministério da Saúde também. Qual que é o problema que o Ministério da Saúde está tendo antes de falar isso? Já está falando, tá? Mas antes de massificar essa informação, que a gente vai precisar de 200 milhões de máscaras no Brasil por dia, porque não dá para você ficar usando tanta máscara. E aí também já está provado que as máscaras feitas em casa e as máscaras feitas com TNT doméstico ou aquelas máscaras de shield, sabe, de plástico, também podem ser utilizadas e não tem a mesma eficiência das outras. A única máscara que é um pouco diferente e que tem que ser vista com todo cuidado é a máscara N95, que ela é uma máscara que tem uma vedação total da boca e do nariz, e ela é feita com uma gramatura mais espessa, porque ela segura também o aerosol. O aerosol é quando tipo pegar um spray, sabe, e borrifar vírus aí. Quando que eu tenho aerosol? Quando eu estou aspirando, quando eu estou fazendo algum procedimento aí. Os dentistas produzem muito também nos procedimentos na boca, no nariz. Então, essa é uma máscara especial. No restante, pode usar qualquer tipo de máscara que vai ficar mais ou menos com o mesmo fator de proteção. Só um detalhe, tem algumas máscaras com filtro de carvão e coisa que elas não servem, elas não filtram e não dá para usar, mas é uma exceção. Ok, muito obrigado aí. Daniel, posso fazer uma pergunta, Lúcia? Que é Carla. Por favor. Tudo bom, Daniel? Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aqui é Carla de Azevedo, sócia da Dante. Está me ouvindo bem, Daniel? Sim, agora. Estou te ouvindo bem, perfeito, Carla. Legal. Uma das maiores preocupações, né, um dos temas mais discutidos no momento é a capacidade dos hospitais. A gente está vendo aí um momento super difícil na Itália. E aí todo mundo quer saber assim, se o Brasil vai conseguir abraçar... Saúl, se você puder colocar no mudo para a gente ouvir, vai ser melhor. Aí, obrigado. Vai, Carla, desculpa. Nossos hospitais aqui no Brasil vão ter condição de absorver, enfim, essa epidemia e as medidas que estão sendo tomadas hoje vão conseguir reduzir esse impacto nos hospitais? Existe uma previsão para isso ou não tem como ainda a gente falar a respeito? Está muito no início. Cara, eu acho que isso vai variar de cidade para cidade, obviamente. O Brasil é muito diferente, a organização do sistema de saúde é muito diferente. Se a gente for olhar o sistema de saúde de Florianópolis, fácil. Eu acho que eles vão ter alguma sobrecarga, mas eles vão conseguir se organizar facilmente. Mas isso não acontece de maneira uniforme em todas as capitais. Aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já comprou leitos, respiradores, montou um polo para atendimento da atenção primária, mas isso não está muito linear. Eu acho que tem que tomar cuidado com dois movimentos. Ontem eu fiz até uma live com a OMS, com alguns italianos, falando de erros e acertos do sistema deles. Primeiro
recomendação que eles me fizeram é: separe as pessoas com Covid do não Covid. Então, melhor será os sistemas de saúde que estiverem separando, tanto para receber os pacientes de baixa complexidade, tanto nas UTIs e nos grandes centros. A gente viu um hospital de São Paulo, que eu não vou citar o nome, mas que eles não separaram os pacientes e contaminaram todo mundo lá e tiveram uma mortalidade altíssima. A gente não sabe ao certo se foi uma contaminação dentro do hospital ou se foi de fora, como é que ela aconteceu. O fato é que morreu muita gente de Covid lá, e muito rápido, em 2 semanas. Então, a recomendação dos italianos é muito clara: separe. Eu tenho recomendado muito a gente usar os hospitais que tiveram cirurgias eletivas suspensas para fazer isso. Você imagina a quantidade de cirurgiões plásticos, de cirurgiões gerais, de coisas que pararam de operar as cirurgias eletivas e que os leitos estão vazios. Então, por exemplo, no Rio, a gente tem o Instituto Nacional de Traumatortopedia, que é um hospital muito melhor que a maioria dos hospitais privados do país. É o melhor hospital da cidade, tem 300 leitos, todos os 300 leitos têm condição de receber estrutura para um leito de CTI, e é óbvio que ele daria para resolver a vida de muita gente lá. Então, a recomendação também dos italianos é que já se utilize de estruturas de leitos que já existem. O problema é que a nossa rede privada também tem muito leito fechado e eles não estão abrindo esses leitos porque eles estão com medo de quebrar. Imagina, numa epidemia, como ficam as operadoras de plano de saúde e tudo. Porque também muita gente pode morrer, vai parar de pagar plano, tem muitos idosos. É bem confuso essa matriz de cálculo deles. Então, o que a gente está estudando e o que eu tenho proposto para o Ministério da Saúde é pagar um ticket também para as empresas privadas de leito de CTI, para alugar esses leitos, estimular que esses hospitais abram isso. Em São Paulo, algumas unidades privadas já fizeram isso, já cresceram o número de leitos. No Rio, algumas já estão prevendo crescer o número de leitos. O que é muito perigoso também numa epidemia como essa, eu queria só para finalizar essa resposta. Perigoso a gente ter leitos de baixa complexidade em estruturas improvisadas no hospital de campanha e que sirvam somente para colocar a pessoa deitada e ela não morrer em casa. Isso é muito perigoso. Então, se eu tiver um leito numa estrutura de evento, num estádio e coisa, a gente corre o risco de o desempenho clínico nessas unidades ser muito baixo, ser muito ruim, e as pessoas e aumentar a mortalidade, entendeu? Então, tem que se preocupar com o desempenho clínico, se for fazer estruturas improvisadas. Eu tenho recomendado isso muito para o Ministério, para todo mundo. Mas essa pergunta se o sistema vai suportar ou não, é óbvio que o sistema vai ter uma sobrecarga, mas ela vai acontecer de maneira diferente dependendo da cidade e dependendo do subsistema que você tiver. Se você tiver dependendo do seu plano, dependendo da cidade que você esteja, todos vão estar sobrecarregados, mas com níveis de sobrecarga diferentes. Obrigada. Tá legal, obrigada, Daniel. Eu tenho uma pergunta aqui para continuar sobre testes. Muito tem se falado aí da importância dos testes, até né, os países que conseguiram passar melhor. Os países que conseguiram passar melhor por isso, a Coreia, fizeram testes em massa. Acho que é uma coisa que o Ministério está trabalhando nisso, mas é uma pergunta que muitas empresas estão se fazendo. Algumas já estão se mobilizando para comprar teste, testar seus funcionários. E aí eu queria ouvir você, assim, isso é bom? Qual é o timing disso? Que testes, como é que eles devem fazer isso? Se devem fazer isso? Lúcia, como é que eu tô vendo essa história, assim? Primeiro, eu acho que é legal a gente diferenciar que teste não é tudo igual. Tem diferença, né? São 2 tipos de teste. Eu tenho um teste que chama PCR, que é um teste que identifica o vírus. Eu estou tendo replicação viral. Então, ele percebe desde o primeiro dia que eu estou colocando o vírus no ambiente. Ele é feito com suave nasal, você pega 2 palitinhos, um em cada narina e um lá no fundo da boca, tipo cotonete mesmo.
e põe num frasquinho que vai na geladeira e depois um laboratório processa esse teste te manda o resultado. Para que é bom esse teste? Porque ele identifica se eu estou transmitindo a doença ou não, mesmo que eu não tenha sintomas. Eu pego os casos muito cedo. Então, vamos supor que se eu tivesse uma empresa, eu tivesse um monte de teste desse. Os meus funcionários poderiam ser testados todo dia e eu ia identificar rapidamente quem está com sintoma e colocar ele para fora da empresa, deixar ele em casa. Qual que é o problema desse teste? Ele não sai o resultado na hora, imediato. Eu tenho que mandar ele para o laboratório e eu vou ter o resultado 1, 2 dias depois. Às vezes 3 dias depois, às vezes na situação que a gente está 10 dias depois. Então, isso é um problema para esse teste. Mas ele tem a vantagem de pegar no ato se a pessoa se contaminou e está replicando vírus aí no ambiente. Ele é um bom teste, ele é um teste relativamente barato. Tá? Se fosse no mundo normal, no dia normal, a gente ia pagar R$20 esse teste aí. Outro teste, que é um pouco mais elaborado, que é um teste que chama sorológico. Esse teste sorológico, você pega uma gotinha do seu sangue, e para os médicos, sangue chama soro. Então, você pega uma gotinha do seu sangue, pinga num negocinho tipo aquele de teste de gravidez, pequenininho, e ele vai te mostrar 3 tracinhos. Um tracinho se foi sangue mesmo, se seu sangue está direitinho ali. Um outro tracinho, que chama IgM, que vai mostrar se você está doente naquela hora, se a doença começou e você está com sintomas e está doente naquela hora. E um tracinho que chama IgG, que é a imunidade permanente. Que ele diz, você está imunizado ao Covid, você não pega mais Covid. Você já teve contato com a doença e não pega mais. Se tiver só o IgG, é porque você teve a doença e já se imunizou e teve a doença faz algum tempo. Se você tiver só IgM, é porque você está na fase aguda e ainda não deu tempo nem de te gerar imunidade. Pegou muito pouco tempo. E se tiver só o tracinho, que é sangue mesmo, você não tem a doença. Alguns testes chineses desses, as pessoas estão criticando, mas ele dá muito falso negativo, porque fica só um tracinho e às vezes você é positivo. Beleza, mas ele dá falso negativo. Mas ele não dá falso positivo. Então, se tiver o Gzinho, ele é bem mais barato que os outros, se tiver o Gzinho, você está imune mesmo. Então, ele serve muito, ele é muito mais barato que os outros, é um teste chinês, ele dá falso negativo, mas ele não dá falso positivo. Então, se você estiver imune, você está imune mesmo, e ele serve para isso. E aí tem outros testes sorológicos também rápidos, de outras empresas, que nem dá falso positivo, nem dá falso negativo, e que eles são muito bons e eles acertam muito. Só que eles estão super inflacionados no mercado. Então, mais ou menos aí, variando de R$70 a R$130. E dependendo da cara do cliente ou da quantidade, esses vendedores aí estão vendendo. Entendeu? Mas porque as empresas, poucas estão vendendo direto, então está tendo muito intermediário, muita coisa. Então, tem essa situação aí para a gente ver em relação aos testes. É claro que todo mundo gostaria de ter IgG positivo e não ter tido sintoma nenhum. E ter coisa. Até alguns médicos profissionais podem falar, queria muito já me contaminar logo para depois ficar imune e poder trabalhar. Você não sabe se você vai ter uma sintomatologia grave, você não sabe como é que essa doença está cursando ou vai cursar no seu corpo. Então, essa história, vou me jogar logo para ficar imune, pode ser uma grande furada, porque eu posso me jogar logo e ir para um leito de CTI ou ficar grave logo também. Então, essa coisa do teste é um problema. Como é que as empresas americanas estão fazendo Elas estão esperando muita gente se infectar, porque elas não querem gastar teste agora, e porque o teste também não está barato. Está bem mais barato para eles, mas não está tão barato assim. Porque as empresas vão conseguir produzir
nesse período muito teste também, então provavelmente o valor vai cair um pouco mais na frente, ou não, não se sabe. Mas algumas empresas estão apostando nisso e estão esperando essa onda dos primeiros 30 dias para começar a testar as pessoas IgG positiva e já liberar essas pessoas para atividade normal. A Organização Mundial de Saúde está recomendando para os países testarem o máximo de gente possível, por 2 motivos. Para ver se tem vírus circulante de verdade, o quanto está circulando, o quanto que as pessoas estão ficando doentes. E o segundo motivo, para você tratar a pessoa do jeito certo, que às vezes você pode achar que aquela pessoa também tem Covid e não é outra doença, precisa ser cuidado. Então, a OMS está sugerindo aí testes em massa para todo mundo, do tipo PCR. E é óbvio que o teste do tipo PCR, se você está PCR positivo, depois de 14 dias, automaticamente também você vai ter IgG. Então, você não precisa gastar teste para ver se você tem IgG. O ruim é que um é rápido, sai o resultado na hora, o outro você tem que mandar para o laboratório para sair o resultado. Ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer para o Daniel Sorange? Eu queria fazer uma pergunta aqui, Cláudia. Alô? Pode falar, Cláudia. Oi, Daniel. Aqui é Cláudia da Trust Investimentos. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem visto que os dados oficiais têm tido um problema por subnotificação, né? Quando a gente olha as filas de testes em São Paulo são enormes e o estado, por exemplo, que é o estado que a gente tem melhores dados, né? E uma fila enorme não tem capacidade de processar todos esses dados. Então, a gente acredita, olhando até aqueles dados da Fiocruz em parceria com a FGV, a gente vê um forte aumento do número de internações de pacientes como coronavírus, mas a gente tem alguma suspeita de que possa ser coronavírus, mas ainda sem um teste para comprovar e entrar na estatística. Qual dado que você está fazendo todos os seus cálculos, olhando os dados oficiais do governo? Tem algum outro dado que a gente poderia olhar e fosse mais fidedigno à realidade? Como você está vendo isso? Até para fazer... Cláudia, é uma boa observação. Não dá para confiar nesse número de casos que o governo está apresentando. Por quê? Porque está muito subnotificado. Você ainda tem muito poucos casos notificados, porque está faltando teste. E tem outro erro, que é um erro super importante que está acontecendo, mas que o Ministério já está corrigindo, que é a entrada do caso na curva, e alguns municípios estão fazendo isso, a partir do resultado do teste. Então, alguns pacientes morreram de Covid e foram colhidos o teste só depois que ele morreu, só na hora do óbito. Colhido o paciente já morto. O paciente leva um tempo para morrer e ele levou um tempo para agravar. Então, a média dos pacientes que vão a óbito leva 20 dias para ir a óbito em média. Alguns mais, outros menos, mas é um tempo médio. Você imagina que esse caso que está aparecendo na nossa curva hoje, que apareceu lá no número de casos, ele é de 20 dias atrás. Ele não é de agora. E se não é um paciente que morreu, ele tem que ser calculado pelo dia que ele tinha sintomas. Então, essa foto dos casos que a gente está vendo agora, ela é uma foto que foi tirada dias atrás. Ela não é uma foto real do dia de hoje. Então, por si só, mesmo que tivesse teste para todo mundo e coisa, essa metodologia já é um problema. Além da falta de testes, os testes estão sendo feitos nos LACENs. E os LACENs estão demorando alguns dias para dar resultado. Tem LACEN que está levando 10 dias para dar resultado. Então, você vê que tem muito caso suspeito. Tem outra situação, que é a dificuldade de testes para a população mais baixa. Você está vendo que os casos que estão sendo notificados estão nas zonas mais nobres de São Paulo, nas zonas mais nobres do Rio. As favelas ainda não estão com acesso ao teste. E nem quem morre nas áreas mais pobres. Por exemplo, você pega na Baixada, tem alguns prefeitos que são muito mais atentos do que outro. O Jorge Miranda, que é o prefeito lá de Mesquita, é um cara muito atento às questões de saúde e tudo. Ele montou um polo lá de atendimento ao Covid. Ele teve 2 óbitos na cidade dele que estão com suspeita de Covid. Por que está em Mesquita e não está em Nova Iguaçu e coisa? Porque
porque Mesquita está de olho ali e tem uma vigilância mais atenta do que outra cidade. Tem dois fatores que vão influenciar nisso, tá? Tem um fator que é a organização do sistema de vigilância e tudo, e tem o fator má-fé também. Então, pode ter alguns gestores e coisas que estão escondendo o seu número de casos para não mostrar a realidade atual. O governo brasileiro acusou o governo da China de fazer isso, e a gente tem que ficar muito atento aqui no Brasil para não fazer a mesma coisa, tá? Apesar da gente ter uma vigilância melhor e muito melhor, isso vai fazer diferença. O Ministério da Saúde colocou agora 500 mil... A Fiocruz está produzindo teste, a gente está com uma capacidade de produção, na capacidade de produção máxima. Ele dá conta só dos pacientes graves, a nossa capacidade de produção. Outros laboratórios oficiais também estão produzindo. O Ministério da Saúde comprou 500 mil testes agora, que vai estar colocando na rua, então a nossa curva vai explodir quando esses testes forem na rua. A partir do dia 10, ele já deve estar começando a aparecer mais nos LACENs. E a regra de testagem, a partir da semana que vem, também vai mudar para testar todo mundo, estando grave ou não. E o DASA e a rede privada também já comprou muito teste. Então, a partir da semana que vem, o preço talvez não seja muito baixo, vai ser muito inflacionado, mas a partir da semana que vem, qualquer um que quiser se testar pagando algum valor deve conseguir. Então, isso também vai acontecer. A minha expectativa é que vai chegar lá para o dia 20 ou lá para o dia 30 desse mês agora, a gente esteja conseguindo testar em massa, em grande quantidade no país todo, ou pelo menos conseguir ter vínculo epidemiológico para notificar e ter uma notificação um pouco mais real. Tá? Cidades mais organizadas provavelmente estão aparecendo com os casos muito antes. Então, por exemplo, São Paulo tem muito mais casos do que o Rio, não só pelo tamanho da sua população, mas porque tem um governo muito mais atento em relação a isso. E a notificação está ligada diretamente aos governos municipais, tá? Então, isso vai variar um pouco. Acho que eu respondi ou não, Cláudia, é isso? Só a pergunta, também se você está usando os dados oficiais para os seus cálculos. Você trabalha com os dados oficiais. Ou se você olha para algum outro dado também. Se tem algum outro dado que você sugere a gente olhar. Não, então, eu estou trabalhando com os dados oficiais, tentando fazer alguns ajustes. Primeiro, os outros países, eles têm dados, alguns países, você tem dados oficiais que a gente pode confiar muito. Se você olhar o NHS, os ingleses, qualquer matéria que eles fazem lá, eles colocam o número de casos que eles têm e quantas pessoas eles testaram. Os americanos também estão fazendo isso. Os espanhóis, sistemas de saúde mais consolidados, sistemas de saúde universais, eles sempre fazem isso. Eles põem quanto que eles testaram e quanto foi positivo, para você ter algumas estimativas. Aqui no Brasil, eu estou fazendo alguns ajustes em relação a essa questão temporal, óbvio, e também estou fazendo alguns ajustes aí sobre subnotificação. Mas a gente ainda fica... O principal cálculo que a gente está fazendo é quando a gente teve o primeiro número de casos, atrasando ele 15 dias, pensando no início de sintomas e tudo, e vendo projeções populacionais do que está acontecendo nos outros países. Sempre pensando, fazendo um ajuste da gente um pouquinho para baixo pela condição nossa climática. Não muito para baixo, porque a gente ainda não está conseguindo fazer um fator que mensure a organização do sistema de saúde e fatores socioeconômicos. E hoje você tem ideia de qual que é o tamanho da... A gente poderia fazer isso se a gente pudesse confiar nos dados da China, mas não está sendo possível, né? Certo. E você tem ideia hoje qual que é o tamanho da subnotificação? Por exemplo, quanto que a gente teria que multiplicar os dados oficiais? Tem alguma estimativa para isso? Grosseiramente, você imagina, eu utilizaria o mesmo fator do que aconteceu, o que está acontecendo com a gente há 14 dias atrás. Então, eu pegaria o quanto cresceu de 14 dias atrás para cá e eu estimaria o quanto que a gente tem real, pensando que a gente está 14 dias na frente do que a gente está hoje. Atrasado, entendi. Atrasado. Perfeito.
Era Obrigada, assim Daniel. que eu farei esses cálculos. Mas isso é algo que vai ser muito pouco útil para a gente, entendeu? Mas se eu tivesse que estimar os casos reais agora, eu faria desse jeito, tá? Tá ótimo, obrigada. Outra coisa, como a gente está na suposição do que se faria, eu também faria uma notificação voluntária de todos os sintomáticos respiratórios e consideraria como Covid. Independente se ele é Covid mesmo ou não, para eu ver o tamanho dessa curva, do que está acontecendo. Eu tenho proposto isso para o Ministério o tempo todo. Ok, alguém tem mais alguma pergunta para o Daniel? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho também. Então, vamos, o Ramires, pode ser o Ramires primeiro e depois o Christian. Tudo bem? Tá. Eu também aqui. Então, Daniel, minha pergunta é o seguinte. Você falou da questão da curva, né? Que a gente vai ter um estresse maior agora, né? No mês de abril, eu estou falando do Rio de Janeiro, então, assim, a gente pensa que o estresse maior vai ser em abril, maio e em julho isso vai cair. Isso vai cair de uma maneira vertiginosa, é isso que a gente espera, sendo leigo no assunto, ou isso vai demorar a cair por alguns meses? Vai ser não, Ramires, julho, vai ser abrupto, assim. Do mesmo jeito que a gente vai chegar no pico, eu acho, tá? Pode ser que a gente chegue um pouquinho mais atenuado, as pessoas falando de acertar a curva e tudo. Mas eu acho que a gente vai ter uma subida bem abrupta aí. Mas do mesmo jeito que qualquer epidemia de doença infecto-contagiosa, ela é assim, ela é abrupta na subida e ela também é abrupta na descida. Então, do dia para a noite, isso acabou. Tá. Eu tinha uma outra pergunta. Ramires, vai atrasar um pouquinho com os casos graves, entendeu? Porque os casos graves, internados, eles vão ficar 20 dias, vão morrendo um pouco mais para frente, ou vão saindo do tubo e se curando um pouco mais para frente, tá? Porque a doença, quando eu interno e quando eu sou entubado, ela se mantém um pouco mais. Então, pode ser que você não perceba assim, essa coisa tão abrupta com os casos graves, mas na quantidade de infectados isso vai cair bem abrupto. Resta saber em que período do mês de junho, junho mesmo, que isso vai acontecer, entendeu? Você está falando do Rio de Janeiro. Isso. Se vai ser logo no começo ou se vai ser no final? Tá. Eu tenho uma criança em casa de 9 anos, ele está tossindo, né? Mudou o tempo, ele gripa, ele não está saindo de casa, né? Tá gripado. A gente não está com febre, não está nada, só está espirrando e tossindo. A probabilidade de ser Covid é muito alta. Eu estou de olho nele, né? Porque ele ficou internado há um tempo atrás com um pico de asma, né? E ele não é asmático, mas ele teve uma crise de asma e eu sou hipertenso. Então, a minha pergunta é com relação à comorbidade. A gente escuta muito falar sobre a morte em cima da comorbidade. Então, eu queria entender um pouco esse dilema aí com relação à comorbidade. É um fato que quem tem comorbidade tem muitas chances de vir a óbito, ou isso é mais o que a imprensa está dizendo? Como é que isso funciona? É uma dúvida que eu tenho. Deixa eu só falar um pouquinho de pessoas com febre ou com gripe. Vai acontecer muito. Todos vocês vão ter pessoas com febre. Essa semana, de 11 pacientes que eu atendi e pedi exame, 6 pacientes deram positivo. Então, está circulando, está aí. A probabilidade agora, hoje, se você tiver gripe, nos meus cálculos, que em torno de 50% ou até um pouquinho mais. Para todo mundo, tá? Sem exceção. Nas capitais, no Rio e São Paulo. Isso talvez um pouco menos para o interior e coisa. A gente está montando aqui pela Fiocruz alguns sentinelas em algumas cidades para a gente ter essas probabilidades um pouco mais precisas, um pouco mais próximas. Então, todo mundo que tiver com febre,
na sua casa, em qualquer casa, você pode olhar para a pessoa essa semana e falar, ó, você tem 60% de ser Covid. E vai aumentando aí 5 a 10% para cada semana aí que vai chegar, até chegar uns 80%, que é quando vai acontecer o pico. E depois vai cair também abruptamente. A comorbidade, ela é um problema, porque a Covid ela ataca muito os pulmões, mas ela também ataca outros órgãos, mas os pulmões é um problema maior. E ela dá uma síndrome de dificuldade respiratória grande. Se eu já tenho alguns problemas, ela pode agravar os problemas que eu já tenho. Então, para o hipertenso, para o diabético, qualquer infecção no diabético é muito pior do que no não diabético. Então, ela é um fator, sim, de risco e gera muito problema. Hipertensão, a mesma coisa. Tem que se cuidar porque os casos estão uma prevalência de óbito muito maior. E o tempo, Daniel, da doença? Né? Então, o tempo para começar os sintomas está em 5,1 dias. Tá? Eu acho que essa é a coisa mais epidemiologicamente certa hoje. A gente já sabe que o tempo médio para você ficar doente, desde que você contrai a doença, leva 5,1 dias, variando de 2 a 10 dias. Ninguém passou de 10 dias doente que não foi internado ou entubado. Então, a gente também tem certeza que depois do 10º dia, você tem grande chance de estar livre e estar imune. Mas o Ministério da Saúde e o OMS estão sempre dando 14 dias para não correr risco, entendeu? Porque às vezes você percebeu o TAD, o seu sintoma, e tudo isso acontece muito com as pessoas. Se achar que teve sintoma antes de errar o seu cálculo e tudo. Então, a gente está colocando as pessoas em 14 dias de quarentena. E o tempo aí que a gente acha que essa doença dura é 14 dias, podendo chegar a 10 dias aí de doença na maioria dos casos. Claro que com os pacientes, Amires, com os pacientes internados, isso não funciona assim, tá? As pessoas continuam transmitindo em 20 dias, até 30 dias. E a gente continua pensando que somente quando tiver algum tipo de dificuldade na respiração, a gente procura o hospital. E se você não tiver isso, você vai tratando com canja de galinha. Com sintomáticos em casa. Qual que é o risco? Você pegar o seu filho e levar ele numa emergência e ele pegar a Covid. O ideal seria que você pudesse testar ele logo para acabar com essa angústia e saber se é Covid ou não, entendeu? Só que como a gente ainda está com muito pouco teste, nos próximos dias isso vai acabar, tá? Não vai ter tanta essa tensão e a maioria das pessoas vai conseguir acessar de alguma maneira os testes. Mas, por enquanto, fica esse sentimento ruim, entendeu? O ideal é que você testasse logo e saber se é Covid ou não. Provavelmente, se for Covid, vocês vão pegar a gripe daqui a 5 dias. Vão começar a sentir os sintomas. Por isso tem que evitar contato aí com adulto, com idosos, principalmente, que estão doentes. Obrigada, Daniel. A gente tem a pergunta agora do Christian, na sequência o André e a Maíra pediram para fazer uma pergunta. Obrigado. E criança evolui super bem, tá? Criança com gripe, muito, muito, muito raro tem algum fator mais grave. Quem vai? Daniel, Christian Emmerich, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal da Dante. Eu tenho uma pergunta, para mim está começando a ficar muito claro essa ascendência da curva, e você aí disse que existe em um determinado momento a descendência, a curva vai começar a descer, pode ser de forma rápida ou lenta, mas eu acredito que, como leigo, eu acredito que o governo deva liberar as atividades aos poucos, por setores, talvez. A minha pergunta é: qual a probabilidade das escolas serem as primeiras a serem liberadas? Muito obrigado. Sem chance, não serão. As escolas vão ser as últimas a serem liberadas. Os setores produtivos normalmente serão liberados primeiro. Eu não vejo muita possibilidade das escolas serem antes.
Mas as E também, escolas... o Christian, e vai ser super abrupta essa queda, entendeu? A queda não vai ser gradativa, ela vai ser Certo. abrupta. Perfeito. Então, Tá? seriam os produtivos primeiro, comércio e a escola por último. Muito provável. Muito obrigado. Na verdade, por último mesmo, vão ser as instituições asilares, eventos com idosos e tudo. Mas tudo que gerar aglomeração e puder ser evitado vai segurar. As escolas vão... A estratégia dos governos está sendo antecipar as 2 férias e dar 2 meses aí vai ser dar 2 meses de férias para eles. Tá ótimo. Muito obrigado pela resposta. Muito obrigado. O André tinha pedido para perguntar. André, quer fazer sua pergunta agora? Claro. A minha pergunta é sobre o crescimento de notificações da síndrome aguda de respiratória grave, né? A gente tem visto, acompanhando o site da Fiocruz, uma disparada nas últimas semanas dessa notificação. Eu queria entender um pouco se, primeiro, você entende que isso é basicamente o Covid que está fazendo essa onda, e se com base nessas se essas notificações significam que as pessoas estão indo para o UTI, ou seja, notificação é igual ao UTI, e se é possível estimar uma curva de avanço do Covid com base nisso, nessas notificações. André, o aumento dessa curva é Covid, com certeza. Não tem nem dúvida, sabe? Ninguém nem titubeia para falar isso. Não tem. Isso é certo. Essas doenças são de notificação compulsória já há muito tempo, então você já tem um padrão de curva nesse período. É óbvio que essa curva, todo ano, ela vai aumentando depois do verão, outono e inverno, ela já vai crescendo naturalmente, só que ela está fazendo picos na notificação. E ela vai explodir aí, não tem dúvida. Então, claro que dá para estimar por ali, mas ainda é uma estimativa meio grosseira, tá? Daniel, a Sheila, ela mandou aqui mensagem para fazer a pergunta pelo chat. Ela é da Sociedade de Diabetes e ela queria saber se a testagem dos grupos de risco epidemiologicamente traria algum resultado útil para prevenção e monitoramento. Sheila, só se tiver sintoma, assim. O teste vai ser uma coisa rara. E toda vez que eu tenho uma doença nova, todo mundo acha que tem. Então, o mais comum das pessoas eu acho que eu já tive as pessoas até pensam assim, acho que eu já tive até Covid, tô imune, acho que aquela gripezinha que eu tive depois do carnaval, ou tipo em janeiro, ela me imunizou e tudo. Até minha mãe mesmo falou, minha mãe fez um cruzeiro em janeiro, ela falou, eu voltei tão gripada, eu acho que foi Covid e tudo. Eu falei, não foi, não tinha a menor característica. Mas é um efeito que acontece naturalmente com as pessoas, tá? Principalmente quem tem alguma comorbidade, ou que tem alguma comorbidade, já tem uma tossezinha crônica, ou tem alguma coisa, acho que pode sair testando. O ideal é você manter a estratégia de testar quem tem febre ou quem tem sintoma respiratório de verdade. Então, se eu tiver sintoma respiratório, eu vou testar. Ou então, se eu quiser fazer um teste para proteger algum ambiente. Então, quero proteger uma fábrica, algum setor produtivo importante, tudo, e aí eu preciso fazer um bloqueio com aquelas pessoas ali para evitar uma contaminação em massa ali e garantir a segurança daqueles profissionais que estão trabalhando naquele local. Acho que a Maíra tinha uma pergunta. Maíra, quer fazer a sua pergunta? Oi, sim, por favor, Naila. Antes de mais nada, obrigada, Daniel, tá maravilhosa aqui a conversa. Eu sou sócia da Dante aqui em Brasília. E a minha pergunta é a seguinte, você falou que a curva, né, vai ter uma queda... Maíra, você é o foco de Covid do Brasil, hein? Tô brincando. A gente já até testou aqui em casa, meu filho, porque ele teve febre essa semana. E R$490 o valor do teste. Deu negativo. Caramba, que horror.
Mas, enfim... E é um teste que custa R$25, tá? Esse suave no nariz. Pois é. Você estava falando que R$70 estava caro, eu pensei, nossa... Mas, enfim, você falou que a curva vai ter uma queda abrupta, né? Mas o vírus vai estar em circulação por quanto tempo, né? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta que tem a ver com o caso pessoal, mas talvez que afete outras pessoas também, que é o seguinte. Eu, por exemplo, tenho uma asma muito forte, uma alergia respiratória horrível. Todos os problemas respiratórios que você imaginar. Então, quando a vida voltar ao normal... A minha vida vai poder voltar ao normal? Tipo assim, porque quando os meus filhos voltarem para a escola, eu imagino que é como se eu estivesse tendo uma vida normal, mas eu tenho esse problema que me deixa muito assustada. Você teria alguma recomendação para pessoas nessa situação? Então, primeira coisa, que é uma coisa que é super importante, a vida vai demorar um pouco para voltar ao normal. A gente vai ter aí uns 30, 60 dias aí ou mais, mas vamos ter uns talvez 90 dias aí mais tensos e coisa. Depois disso, muita gente vai estar infectada e vai estar imune à Covid. E não vai mais ter transmissão sustentada em muitos lugares. Porque quem tinha que pegar, pegou, se curou. Quem ficou em casa, ficou e não vai estar circulando tanto. O vírus já vai circular para sempre. E aí tem uma dúvida, que isso é uma dúvida científica que não está clara ainda, é quanto tempo meu IgG, quanto tempo eu vou estar imune ao Covid. Porque ela é uma doença relativamente nova. A gente teve em 2002 e 2012 muitos casos de epidemia em 2002 e 2012. Só que a gente não sabe quanto tempo essa imunidade dura. Pode ser que ela dure 10 anos, isso a maioria dos autores já fala, mas pode ser que ela dure somente 11 e eu volte a não estar mais imune depois. A expectativa de muitos autores é que ela dure para sempre, igual sarampo. Se você já teve uma vez, você não tem mais. Então, é a situação. Pode ser que você fique imune para sempre, pode ser que só fique imune por aquele período. Mas você vai acabar voltando à sua vida normal depois desse período e a chance de você pegar vai existir, mas vai ser muito menor, entendeu? Porque o vírus não vai estar circulando tanto. Você viu aquele esqueminha das bolinhas batendo lá do New York Times? Então, você imagina que uma bolinha batendo, ela vai estar batendo em milhões de bolinhas que ela não vai mais ficar coloridinha, porque aquelas bolinhas estão imunes. Então, ela vai bater, não vai contaminar ninguém, vai deixar de continuar batendo e vai ficar imune também. Então, a imunidade de grupo, ela protege muito. Não sei se você lembra da poliomielite, deve escutar várias histórias e tudo. Ela vinha em ondas assim, infectava um monte de gente, as pessoas tinham polio, depois ela caía. Ou então você vacinava todo mundo, imunizava aquele grupo, e mesmo quem não foi vacinado ficava protegido. É o que vai acontecer. E eu acredito que para o próximo verão, muito provavelmente aconteça igual H1N1, da gente ter uma vacina, entendeu? Para o próximo verão, não. Para o próximo inverno. Então, nas melhores possibilidades, no próximo ano, você já vai ter incluído na campanha da gripe não só mais o H1N1, mas H1N1 e corona. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, mas não é tão difícil assim. E mais cedo ou mais tarde, essa vacina aí vai estar sendo produzida, entendeu? A gente tem uma pergunta que a Clara mandou aqui. Você quer fazer ou quer que eu faça, Clarinha? Ela quer fazer algumas perguntas sobre a duração, o tempo do vírus sobrevive nas coisas, em roupas, em plástico, em aço, né? Por exemplo, no sapato, a pergunta dela, no tapete, e se eventualmente o calor, né, do forno, por exemplo, ajuda a matar o vírus. Claro, o calor do forno e temperaturas altas matam o vírus. Acima de 100 graus está inativo. E se você ferver a água ou ferver qualquer coisa, o vírus está inativo, isso a gente já tem certeza. Essa duração
Os artigos variam muito, assim. Tem artigo que fala que o vírus pode ficar até 9 dias vivo na superfície. A maioria dos artigos falam em 24 horas, 48 horas. Isso vai diminuindo a capacidade de infectividade ao longo do tempo. Agora, o que a gente tem muita certeza é que água sanitária, clorito de sódio, álcool em gel, esses matam vírus com certeza. Então, se a gente desinfetante comum também, então se a gente puder estar utilizando eles para limpar os ambientes e tudo, é muito mais seguro do que a gente esperar o tempo aí para resolver isso. Nas temperaturas menores, o vírus fica melhor e se mantém mais. Então, ainda não tem estudo no Brasil que mostra que o vírus ficou ativo por mais de 24 horas em determinado local, entendeu? Então, isso varia muito e os autores variam demais. A gente tem mais alguma pergunta para a gente fechar a nossa conversa com o Daniel? Eu tenho uma pergunta, última pergunta. Muita gente está falando que no Brasil a gente está vendo vários casos graves em pessoas jovens. E aí muita gente fica especulando se isso seria causado por um vírus possivelmente mais virulento ou uma mutação. Isso faz sentido ou não faz sentido? Lúcia, faz sentido sim, de mutação não, mas faz sentido... É porque a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem uma distorção que está acontecendo também pelo isolamento social, que a gente tem mais jovens pegando a doença. Os idosos estão super preocupados, se segurando ao máximo. E também é uma curva que começou mais em pessoas que viajam mais, que estão mais expostas. Tem um problema também que o sistema de saúde suplementar também interna mais do que os outros sistemas de saúde do mundo. A nossa saúde suplementar interna demais, porque fica insegura, tem um desempenho clínico um pouco diferente, tem outros interesses. Então, interna muito ainda. Pode ser que isso esteja causando uma distorção aí quando você analisa a curva do Rio e analisa a curva de São Paulo. São Paulo, a curva já entrou próximo dos outros países, tá? Porque morreram muitos idosos e rapidamente. Na curva do Rio, no perfil de internação, isso ainda está bem distorcido. Quando você olha, ainda tem uma presença muito grande de jovens em leitos de CTI e coisa. Só que esses jovens que estão lá, muitos não estão entubados, estão no leito de CTI por uma questão de precaução e tudo. Isso vai parar de acontecer quando faltar leito de CTI. Quando faltar leito de CTI, você não vai colocar ninguém mais no CTI se não tiver no tubo, entendeu? Porque você vai precisar de respirador, vai precisar de monitor, não tem mais jeito, vai ter que ser quem precisa mesmo. Então, ainda muita especulação e tem distorção nessa curva, tá? Não dá para fazer essa análise ainda. Mas de mutação do vírus, muito pouco provável. Por que ele é pouco provável? Porque ele é diferente do vírus da AIDS e outros vírus que ficam muito tempo no nosso corpo e tem mais chance de fazer isso. Ele é um vírus que dura um curto espaço de tempo e as pessoas morrem. Então, talvez isso não tenha uma resistência ainda sendo desenvolvida. Mas precisa de estudo para ver, tá? Ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Jacinto, pode falar? Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Dante e ao Dr. Daniel pela oportunidade. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo e tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, para ele, é a respeito de que as escolas são as últimas a retornarem. Qual a previsão? Seria junho? Nós já estamos trabalhando, então, com a previsão do primeiro semestre perdido. E a segunda, que eu gostaria que ele me esclarecesse um pouquinho mais sobre as máscaras, que eu ouvi algumas máscaras caseiras, inclusive o pessoal aqui falando em fazer com filtro, aquele filtro de papel de café. Eu queria saber se, no improviso, se isso realmente traz algum benefício, pelo menos parcial. Essa é a minha opinião. Os estudos já mostram que as máscaras caseiras de pano, se a gente lembrar, muito no passado, os médicos utilizavam máscara de pano no centro cirúrgico, máscara de brim, aquele brim que você amarrava aqui, centro cirúrgico.
Então, as máscaras caseiras, sim, elas fazem diferença. Se for com filtro ainda, aquele filtro de papel e coisa, melhor ainda. Quanto maior a gramatura, melhor. Agora, tem que tomar um cuidado também para você não fazer um negócio que te sufoque, que você não consiga respirar. Porque tem algumas máscaras caseiras que a pessoa produz que você nem consegue respirar. Morre sufocado. Se for aquela máscara do tipo de tampa face com acrílico e tudo, o ideal é que você utilize ela e ela seja vedada aqui embaixo. Se ela não for vedada aqui embaixo, é melhor você utilizar a máscara Shield e também o Face Shield e também utilizar a máscara de pano embaixo, tá? Além disso, a máscara de pano embaixo junto. Essa questão da escola, isso vai depender um pouco dos governantes, assim. E algumas coisas são mais fáceis de você prever na epidemiologia do que a cabeça aí de alguns políticos. Então, não sei bem como é que isso vai se comportar. Nos países em que a gente teve epidemia franca, Itália, Espanha, na Europa, o Canadá está chegando aí e coisa. E o Canadá eles são muito organizados no sistema de saúde deles. Então, apesar deles terem muito frio, eles vão ter as questões socioeconômicas que vão ajudar. Nesses países, nem se fala em entrar com uma escola funcionando. Nem se fala. A primeira pessoa que fala isso tem uma crise absurda, assim. Então, a expectativa é que a escola, a minha expectativa é que os meus alunos, depois eu estou planejando o máximo de aulas online e marcando aí a retomada para julho. Então, a partir de 1º de julho, essa retomada. O que comprometeria as férias do meio do ano e as férias de final do ano. O semestre teria que até o primeiro semestre ia lá para agosto e o segundo semestre ia lá para janeiro. Os formandos do primeiro semestre teriam que formar no final do ano. 2 meses. 2 meses, 3 meses. Tá bom. Obrigado, Daniel. Um abraço para você e parabéns pelo trabalho. Obrigado, estou à disposição aí. Super obrigado para todo mundo aí da Dante, tá? Daniel, tem mais uma última pedido de pergunta. A gente tem mais 5 minutinhos? Tem, eu estou disponível. Na verdade, eu acho que eu nunca vi uma live, eu nunca fiz um Zoom fechado com tanta gente assim. Quando ele é aberto, até, mas com tanta gente fechada. Que bom, que bom. A Daniela queria fazer uma pergunta. Olá, Daniela. Aqui é a Daniela Leiras, tudo bem? Eu também sou aqui da Dante Comunicações, sócia. A gente falou muito aí dos testes de vacina, de como se portar, e de repente agora para esse final de conversa, eu queria saber um pouco mais assim de como está a colaboração tanto da Fiocruz com o Ministério da Saúde brasileiro, mas com os outros países, né? Como que você vê essa interação internacional? Como que isso é feito? Até para a OMS também centralizar aí essas respostas, dados que estão sendo reportados, como que isso é feito e onde se encaixa o Brasil aí nessa colaboração internacional, né? Daniela, a gente, desde 2008, na verdade, desde 2009, 2008 foi criado o CIEVES, que é o Centro de Vigilância Estratégica do Ministério da Saúde. Era o Gerson Pena, que era o secretário nacional de vigilância. E a gente começou a participar dos países mais desenvolvidos, de como são organizados os sistemas de vigilância. Isso avançou muito. Nas Olimpíadas de Londres, a gente era um dos países que tinha o melhor sistema de vigilância, um dos melhores sistemas de vigilância epidemiológica. Chegou nas Olimpíadas de 2016, o país desenvolveu muito, na verdade na Copa de 2014 já, desenvolveu muito o seu sistema de vigilância, a gente montou um sistema no Brasil na Copa. Porque a Copa não deixou legado, essa coisa, foi só corrupção de estádio. Não é verdade. Então, ficou um legado de vigilância muito forte. O Brasil tem uma relação direta com todos os centros de vigilância do mundo todo, numa sala em Brasília, no CIEVES, mas também os estados fazem parte disso, e a maioria dos estados coisa. E as trocas de comunicação são muito ágeis. Tanto que houve uma acusação aí do governo da China
disso não ter acontecido, tá? Então, talvez se a China tivesse sido... Então, a gente tem um bom sistema de vigilância, de comunicação, a gente faz parte aí da maioria dos comitês da Organização Mundial de Saúde. Isso me deixa muito seguro, sabe? Isso deixa a gente muito seguro, porque isso avançou muito nos últimos anos e a gente ainda é muito respeitado em relação à vigilância, em relação aos nossos dados. O Ministério da Saúde está vivendo um momento um pouco de sofrimento, não que nunca teve momentos ruins, mas nesse momento agora, a gente tem uma crise institucional clara, não dá para a gente deixar de considerar isso. Isso está prejudicando um pouco a nossa capacidade de vigilância, mas se você olhar, o secretário nacional de vigilância é o Wanderson, um cara totalmente técnico. Ele foi durante muito tempo também coordenador do Departamento de Doenças Infecto-Contagiosas do Ministério da Saúde. Então, é um cara que todo mundo confia, tem um bom reporte, consegue uma ótima articulação. A gente tem muitos profissionais que passaram no Ministério, que estão na OPAS, que estão na OMS. Então, essa articulação é muito boa e essa troca de informação ela funciona de maneira muito, muito boa, muito franca. Porque os problemas que a gente está tendo aqui, os outros países já viveram e outras doenças que a gente tinha problema antes aqui, a gente também protegeu eles de viver. Então, essa comunicação é direta, muito clara, muito objetiva e todo mundo acompanha passo a passo. Então, eu confio muito aí nisso, tá? Perfeito, obrigada. Outra coisa que faz muita diferença são as universidades, né? Tanto públicas quanto privadas, mas principalmente as universidades públicas, o USP, o FRJ, as próprias estruturas de pesquisa da Fiocruz, IMS. Fica muito difícil também de se manipular dado intencionalmente, coisa, por essa estrutura governamental super partilhada que a gente tem, né? E todo mundo assiste ou tem acesso, são reuniões gravadas, informações gravadas, mesmo que elas não se tornem públicas hoje, ninguém consegue esconder nada ali. Tem uma estrutura muito bem definida, tá? De segurança. Legal, ficamos mais tranquilos. Não sei o quanto isso vai ajudar a gente nessa epidemia agora, mas pelo menos a gente vai ter certeza aí de estar par e passo com os outros países. O que a gente tem muito frágil ainda, e que vai ser um problema, é o nosso complexo industrial de saúde. A gente ainda depende muito do complexo industrial de materiais vindo de fora. E tanto de respirador, quanto de sais para produzir medicamento. Isso é um risco. Mas ele é inerente aí da indústria brasileira e se acontece no setor saúde, acontece em todos os outros, né? Bom, Daniel, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade de esclarecer tantas dúvidas importantes. Opa, quem é que está falando? Eu não vi. Fernando Catapã. Fernando, pode então a última pergunta para a gente poder encerrar e poder liberar o Daniel. Ok. Daniel, você não mencionou nada sobre essas medicações que estão sendo faladas. Tem dois tipos aí, que seriam a milagrosa cura ou cheia de efeitos colaterais, etc. Fernando, não dá para mencionar porque não tem base científica ainda que respalde isso, entendeu? Não dá para a gente ficar acreditando aí em milagre e falando, isso cura, não cura. Na minha visão, eu acho que qualquer medicamento que falasse que cura ia ter essa mesma coisa, entendeu? Eu não tenho evidência científica robusta ainda que diga que a cloroquina ou que a azitromicina faz diferença. A azitromicina tem uma situação que é infecções associadas ou outras infecções que ela pode estar ajudando a resolver, sim, e por isso ela tem uma mortalidade menor, mas a cloroquina é uma situação in vitro, não in vivo. E aí vários países foram meio que impulsionados aí pela opinião pública a ter que fazer uma pesquisa para mostrar que sim ou que não, para afastar. Eu acho que tem outros medicamentos muito mais promissores que devem aparecer aí no mercado aí nos próximos meses, tá? Ou meses, ou semanas. Então, eu acho que de fato vai aparecer algum medicamento. Se vocês lembrarem, na H1N1
vocês catarem as matérias de jornais lá da H1N1, apareceu um monte de medicamento que falavam que curava H1N1 até chegar o Tamiflu, o oseltamivir. Então, é isso, assim. Esses dois medicamentos, Fernando, não tem ainda nenhuma evidência científica forte que eu fale, olha, tenha ele que vai te proteger. Mas eu acho que isso vai chegar bem daqui a pouco, tá? Desculpe a pergunta de um ignorante, mas, em último caso, faz mal você tentar? Eu não acho que faz mal tentar é bom para tudo, mas você pode estar caminhando para e levando as pessoas a estudarem uma coisa que não vai dar resultado, e que esses pesquisadores poderiam estar testando outros medicamentos que provavelmente têm resultados melhores. Como foram estudos muito iniciais, assim, e a mídia começou a alardear isso, porque se você lê os estudos de início, eles são muito frágeis, entendeu? Se tivesse testado vitamina C ali, talvez tivesse a mesma situação. Então, até tem uma pesquisadora nossa, que é a Margarete Dalcomo, que ela fez até uma brincadeira que gerou uma repercussão ruim lá. Pô, vamos fazer ciência, né? E coisa. Então, isso é perigoso na época de uma epidemia. Quem já viu esses vídeos de epidemia e coisas, sabe que sempre aparece uma coisa dessa. A minha recomendação aí é a gente esperar um pouquinho mais, porque provavelmente vai vir alguma medicação aí mais organizada, tá? Ok, obrigado. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado a todos que participaram. Né? A gente tinha previsto mais ou menos 1 hora, já temos 1h24 de conversa. Em breve a gente faz uma outra, porque eu acho que tem muita dúvida ainda e como as notícias e as novidades, elas são, né, elas aparecem o tempo todo, a gente certamente vai ter dúvidas que surgirão nos próximos dias. E aí a gente marca uma nova conversa com o Daniel. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por tantos esclarecimentos para os amigos da Dante. Obrigada, Daniel. Obrigado aí. Muito obrigado. Um abraço.